Como vai? Seja bem-vindo ao canal da Paz, estamos juntos mais uma vez. Inscreva-se no canal, deixe lá o seu like, vamos juntos compartilhar a palavra de Deus que já está aberta, a verdadeira Constituição. E então, como você tem vivido, como você tem enfrentado os desafios, como você tem se relacionado com o seu próximo horizontalmente, como você tem se relacionado com Deus verticalmente? Nós nos relacionamos com Deus verticalmente através de Jesus, que deu a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. E nós nos relacionamos horizontalmente com o nosso próximo, com as atividades terrenas das nossas tarefas, os nossos compromissos, etc, etc. E então, como você tem enfrentado o mal? Você sabe que o mal, ele não pode vencer o bem. Aqui neste planeta, na Terra, no nível terreno, o mal pode prevalecer. Mas o mal não pode vencer o bem, o mal não pode vencer os anjos de Deus e não pode vencer o próprio Deus, porque foi Deus que criou o anjo que se tornou a fonte do mal. Ele buscou a desobediência, a transgressão e se tornou a fonte do mal. Então, Romanos 12, o verso 21, sugere a nós o seguinte: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Como assim? Sendo nós já nascidos do mal, Jesus disse em Mateus 7, 7 a 12, ele diz assim: vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, ou melhor dizendo e entendendo, Jesus disse: vós que sois imperfeitos, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então, como vencer o mal com o bem se nós somos maus? Aí está o segredo, aí está o segredo. Como vencer o mal, não deixar que o mal prevaleça, sendo nós maus, sendo você imperfeito, mal, como você vai vencer o mal com o bem, se o bem não está em nós? O mal que nós não queremos fazer, isto nós fazemos. E o bem que queremos fazer, nós não fazemos, disse Paulo, parafraseando Paulo. Então, você tem que pensar o seguinte: só existe o bem, não existe o mal. O mal é a ausência do bem. Então, se nós somos maus, é porque nós não temos o bem em nós mesmos. E Jesus, que veio em nosso lugar, ele veio para nos substituir. Jesus, o Santo de Deus, o Filho de Deus, ele veio a este mundo como ser humano, mas como santo. Ou seja, não tinha nele pecado. Jesus não era mau, seu caráter era do bem. Jesus não cometeu pecado, não transgrediu, mas ele era humano, ele era tendente a ser mau, não é? Por exemplo, quando prenderam ele, ele poderia responder o mal que eles estavam fazendo com o mal. Mas Jesus não utiliza o mal, porque Deus não se vale do mal. Deus não é mal, Deus é fonte do bem, do amor. Quem é a fonte do mal? É Satanás. Ele é o enganador, ele é o mentiroso, ele é o assassino desde o começo do mundo. Desde que o homem é homem, desde que existe vida neste planeta. Então, não te deixes vencer pelo mal, ou seja, não te deixes vencer por você mesmo. Não deixe você vencer você. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, está sugerindo para você e para mim. Mas vence o mal com o bem. Como vencer o mal com o bem? É tendo Jesus como nosso substituto, o nosso defensor. Se você invocar a presença de Jesus em sua vida, você está chamando para você o bem.
E o Espírito Santo, que representa o Pai, que representa Jesus neste mundo, ele vai atuar em você porque ele é do bem. E ele vai fazer você, que é um imperfeito, uma pessoa má, vai fazer de você uma pessoa boa, não pelos teus méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, que foi justo, justificado, que nos justifica, que nos concede perdão, que nos concede a sua graça e implanta em nós um novo coração, um coração do bem. Como assim? Você pode perguntar, como assim? Isto chama-se milagre. Um milagre, Senhor. Um milagre. Faz em mim um milagre. E este milagre é a conversão, é a transformação. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, você precisa sair deste ninho do mal, dessa natureza má, nascer de novo para a natureza do bem, para a natureza do amor, da justiça. E como fazer isso? Jesus estava diante dele, Jesus era o bem, Jesus é o justo, Jesus estava diante de Nicodemos como o grande Salvador, como aquele que faz o bem e aquele que implanta em nós o bem. Então, nascer de novo é aceitar a Jesus como o nosso justificador, como aquele que produz em nós o bem. E se nós estivermos com Jesus em nossa vida, em nosso coração, o Espírito Santo fazendo as transformações que precisam fazer, você só fará o bem. Você espancará o mal com o bem. E aqueles que querem fazer mal para você, você os vence com o bem. Não estou falando de viver, estou falando de vencer aqui intelectualmente. Vencer pela decisão, vencer pela paciência, vencer pela humildade, vencer pelo amor, porque Jesus, da cruz do Calvário, ele venceu o mal com o bem. Ele venceu o ódio com o amor. Ele venceu a morte com a sua entrega da sua vida. Com a sua vida, ele venceu a morte do pecado, a morte do mal. Que tal aceitar a Jesus agora? Quem sabe você esteja vivendo momentos difíceis em sua vida. Quem sabe você esteja distante do bem, e se você estiver distante do bem, você está apegado, está ao lado do mal, e aí você não vai conseguir vencer o mal. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Incline a sua fronte neste sábado. Feche os seus olhos se puder e oremos. Senhor meu Deus, obrigado por mais este sábado. Ensina-nos a vencer o mal com o bem. E o bem em nós não existe, porque nós somos maus desde o nosso nascimento. Nós somos imperfeitos, então, para vencermos o mal, precisamos chamar ao Senhor. Precisamos permitir que o Senhor opere em nós um grande milagre, que é a transformação do nosso ser mal para sermos do bem. Assim oramos, agradecidos em nome e pelo poder de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo. Agradecidos, oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.